Na abordagem ao ser humano enquanto objeto de estudo, sempre se constatou uma dicotomia entre interioridade e exterioridade no desenvolvimento das ciências sociais e humanas. Bem-vindo ao mundo do conhecimento. Eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor. O assunto que me proponho hoje abordar é o da exterioridade ou interioridade no conhecimento do homem. Se ainda não subscreveu este canal, faça-o agora mesmo, pois desta forma passará a receber automaticamente os seus conteúdos e dos que gostar, coloque neles um like para que mais pessoas tenham acesso aos mesmos. Muito especialmente no seio da psicologia e da sociologia, o desejo de remeter o conhecimento do homem para o seu interior ou para o seu exterior nunca deixou de nortear os cientistas do comportamento. Com a criação do primeiro laboratório de psicologia experimental no século XIX pelo médico Wilhelm Wundt, em Leipzig, na Alemanha, e na sua sequência o comportamentalismo dos psicólogos John Watson, Skinner e Pavlov, entre outros, deu-se o primeiro passo para uma psicologia baseada na observação objetiva do comportamento humano. No mesmo século, o filósofo francês Auguste Comte haveria de criar também ele, com o desejo de se autonomizar da própria filosofia, a física social, ou seja, a primeira designação da sociologia, tendo o sociólogo francês Émile Durkheim, na sua continuidade, constituído a sociologia como ciência e nela aperfeiçoado o positivismo originário de Auguste Comte. Daí para cá, ora temos propostas científicas mais identificadas com a objetividade exterior, ora nos são feitas proposições mais conotadas com a subjetividade do ator social, como é o caso do sociólogo alemão Max Weber, que defende um método próprio para a ciência sociológica que não o positivista. O ponto de partida de Max Weber é a ação social do ator e propõe como método a compreensão empática da sua ação. Ora, a compreensão empática diz respeito ao sentido subjetivo do ator social e à orientação da sua ação em direção ao comportamento dos outros atores sociais. Compreensão esta tanto ao nível da relação dos atores entre si, quanto ao nível da relação entre o sociólogo e a ação social por ele a estudar. Convém, antes de mais, clarificar uma situação que, por vezes, constitui equívoco. Quando se fala em objetividade e em subjetividade, estamos a referir-nos, em primeira mão, não ao sujeito observador, pois nele a subjetividade estará sempre presente, mas ao sujeito observado, aquele que vai constituir o seu objeto de estudo. Quer dizer, não é por eu estudar a subjetividade do outro que me torno subjetivo, ou a minha ciência é subjetiva. Por outras palavras, um cientista pode objetivamente estudar a subjetividade do outro, seu objeto de estudo. Num outro contexto de análise, há uma outra subjetividade que se prende com o observador, enquanto ser humano, independentemente da ciência que ele pratica. Quer dizer, mesmo quando o cientista está a observar no microscópio o comportamento de uma célula, a sua subjetividade interfere com a observação do seu objeto e, por consequência, com o resultado da mesma.
Veja-se a este propósito a recente informação sobre os microfenómenos da física quântica, que oscilam em função das interferências humanas no comportamento das partículas em estudo. Mas mesmo assim, o conhecimento científico não perde os princípios de rigor e de objetividade que é suposto aplicar na abordagem que faz ao seu objeto de estudo, delimitando e procurando descrever, analisar, comparar, colocar hipóteses e levantar em consideração as variáveis que possam interferir no comportamento ou nos processos que procura desvendar. Voltando às ciências sociais e humanas, nas quais se enquadram a psicologia e a sociologia, elas têm desenvolvido o seu edifício teórico, tendo por base os seguintes pares de conceitos polarizados: objetividade, subjetividade; interioridade, exterioridade; quantitativo, qualitativo; previsibilidade, aleatoriedade; simplicidade, complexidade; macrofenómenos, etc, etc. Face ao exposto, no caso da interioridade ou da exterioridade no estudo do ser humano e dos processos sociais, a resposta dependerá naturalmente do alcance que têm os nossos objetivos. Qual, por exemplo, o papel da sociologia no estudo do desenvolvimento social e humano no seio dos grupos? Enquadramo-la na interioridade ou na exterioridade dos sujeitos? À partida, parece-nos que deverá ser na interioridade, já que o que nos interessa são, essencialmente, os pensamentos, os sentimentos e as emoções das pessoas, expressos ou não por palavras ou pela linguagem corporal. Mas será isto suficiente quando sabemos que as pessoas em grupo têm comportamentos e estes estão sujeitos ao contágio umas das outras? E neste caso, não se tratará de uma totalidade que abrange o interior e o exterior dos sujeitos? E porventura não é a totalidade grupal o resultado da interatividade dos diferentes sujeitos ali presentes? Tanto individualmente quanto inserido num grupo, numa comunidade ou numa sociedade, o homem é sempre um ser biopsicossociocultural. Forma uma totalidade indecomponível com uma dimensão interior e exterior, quer das suas características estritamente individuais, que o definem como ser único, quer das características sociais que o tornam semelhante a todos os outros seres humanos. Como fazer, pois, escolhas entre a interioridade ou a exterioridade da pessoa, o individual ou social, a complexidade ou a simplicidade, a abordagem global dos fenómenos ou de parcelas dos mesmos, o aprofundamento clínico ou a extensão dos fenómenos? Só um projeto de investigação com objetivos precisos e bem determinados e no âmbito de um quadro teórico e metodológico coerentes se pode responder à interrogação atrás levantada. Assim como, no que diz respeito à intervenção humana e social, também a dimensão a que queremos dar prioridade depende das opções que temos pela frente. Ou seja, não há apenas uma teoria, um método ou uma técnica de investigação ou de intervenção exclusiva para operar nos grupos. O que tem de haver é uma definição e delimitação epistemológica clara e rigorosa, tanto do objeto de estudo quanto do objeto de intervenção a efetuar. Ver-nos-emos no próximo vídeo. Ficarei à sua espera.